E aí pessoal, tudo bem? Na semifinal da Copa do Mundo Feminina, a atacante americana Alex Morgan comemora um gol contra a Inglaterra, o gol da vitória dos Estados Unidos por 2-1, fingindo que está tomando chá. E isso causou muita polêmica na Inglaterra, alguns jornalistas tratando isso como um ato de provocação. O Piers Morgan, que até mora nos Estados Unidos, falou que foi um ato de guerra, e também aquela coisa meio histriônica ali de quem perdeu um pouco e também está um pouco ressentido, né? Mas por que no final das contas esse ato da Alex Morgan foi tratado como algo tão provocativo e tão forte, se no final das contas aparentemente parece que ela só tomou chá, né? E que isso teria no máximo a ver com o costume inglês de gostar de chá? Na verdade tem muito mais que isso, né? E a gente vai ter que voltar um pouco para a história aí, já que vocês gostam de quando eu faço vídeo falando de história e esporte, vamos voltar um pouco falando de história, né? A gente vai voltar aí para o século XVIII, quando os Estados Unidos ainda eram colônia da Inglaterra. E já havia movimentos ali de independência por parte dos americanos, né? Por parte de muitos eram nascidos na Inglaterra ou descendentes de ingleses que cresceram nos Estados Unidos e já se viam muito mais vinculados à terra em que cresceram do que à Inglaterra. Naquele momento estava crescendo muito o comércio de chá pelo mundo, né? Os europeus chegaram até o Oriente, descobriram chá e estava virando um produto de consumo muito grande na Europa, né? E a Inglaterra era a Companhia das Índias Orientais, que na verdade era uma empresa privada, mas que era uma companhia privada inglesa, mas que era muito forte, muito ligada ao governo inglês. Ela tinha o monopólio dessa negociação por parte da Inglaterra. Mas não era só ela que fazia esse comércio, né? A Holanda também tinha a sua companhia das Índias Orientais, que fazia esse comércio ali do chá que vinha lá da Ásia para a Europa. Nessa briga toda, os ingleses cobravam impostos da companhia, que tinha que levar o seu chá para a Inglaterra, para o Reino Unido, e de lá esse chá era revendido para os outros lugares, também com imposto. E por causa disso, o chá inglês começou a ficar mais caro que o chá holandês, né? O chá holandês podia ir direto para os diversos lugares, e tinha menos cobrança de impostos. O que começou a acontecer? Bem, começaram para proteger um pouco o seu comércio, o que os ingleses fizeram? Já que o chá deles era mais caro, começaram a fazer a obrigatoriedade das colônias só comprarem chá inglês. Então, o que começou a acontecer? Bom, se todo mundo é obrigado a comprar o chá inglês e o chá inglês é mais caro, então era natural que começasse a acontecer gente burlando a lei, né? Então as colônias como os Estados Unidos e alguns ingleses mesmo que estavam envolvidos nesse comércio começaram a ir para um comércio secundário ali, que era o de compra, de negociação do chá holandês e de compra de chá contrabandeado do próprio chá inglês mais contrabandeado. A Inglaterra, para tentar tornar seu chá mais competitivo, baixou os impostos da Companhia das Índias Orientais. Então o imposto ficou mais barato, o chá da companhia ficou mais barato para vender na Inglaterra. Só que para compensar a perda de arrecadação, o governo inglês aumentou os impostos na venda do chá nas colônias. Ou seja, os americanos, por exemplo, começaram a ter que pagar mais impostos pelo chá que eles consumiam. Isso começou a aumentar ainda mais a revolta num período que já havia esse movimento de independência ou de autonomia. E a principal questão dos americanos na época ainda era que essas decisões tinham sido tomadas pelo parlamento britânico, sendo que os americanos não tinham direito a voto no parlamento britânico, eles não tinham representantes no parlamento britânico. Então a questão não era só o imposto, porque depois nesse vai e vem, isso daí durou alguns anos, aí vai desde a década de 1750 a 1760, tá? Isso foi desenvolvido, teve uma mudança nas leis de sobe imposto, baixo imposto. A Companhia das Índias Orientais teve problemas financeiros graves aí no meio do período, daí ela começou a poder vender diretamente o chá. Teve várias mudanças nesse comércio, mas de qualquer forma esse fato aumentou uma revolta entre os americanos de que o destino deles
os impostos que eles pagavam eram decididos por um parlamento em que eles não tinham voz, em que eles não elegiam ninguém. Eles não tinham representante e eles não tinham nem voto, nem que fosse para votar nos parlamentares britânicos. Então, isso reforçou o movimento ali de independência dos Estados Unidos, que começou a incluir, já incluíam outras coisas, mas essa questão do imposto e da falta de representatividade política se tornou uma das mais fortes. E em 1773, houve vários carregamentos de chá vindos da Inglaterra estavam chegando em portos americanos. E o movimento independentista americano, na verdade não era nem de independência que se falava tanto, era mais de liberdade, ainda não era tão claro esse desejo por independência. Ou não era único, ou não era a única coisa que eles estavam pedindo. Esse movimento convenceu várias pessoas lá nos Estados Unidos, nos portos americanos que receberiam isso, gente envolvida nesse comércio, a não aceitar o chá. Quando o chá chegou em vários portos americanos, houve um movimento para mandar os navios voltarem para a Inglaterra. E os navios voltaram. Os navios não atracaram em território americano, menos em Boston. Em Boston, o navio atracou e houve uma tentativa ali de tentar colocar esse chá no comércio americano, mesmo contra a vontade dos americanos, como parte de uma manifestação, de um protesto. No final das contas, os americanos, alguns participantes do movimento, se vestiram de indígenas, de índios moicanos, com duas coisas. Primeiro, para não serem reconhecidos, para que não se identificassem quem eram eles, né, quem eram os protagonistas do ato. E segundo, como um ato até simbólico, de mostrar que eles estavam preferindo se identificar com os nativos dos Estados Unidos do que com os europeus, apesar de eles, americanos, serem americanos brancos. Eles invadiram esses navios e jogaram todo esse carregamento de chá no mar. Isso ficou, esse ato de protesto ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, ou Tea Party, Boston Tea Party. E foi um dos estopins ali, um dos elementos principais do pré-guerra da independência dos Estados Unidos. Então, até hoje, essa festa do chá de Boston é muito importante ali como simbolismo da vitória americana sobre a Inglaterra. E Alex Morgan comemora fazendo o sinal, o gesto de tomar chá. Na semana do 4 de julho, que é esta quinta-feira, o dia de independência dos Estados Unidos, tem uma força muito grande, né? Ela venceu os Estados Unidos, ela fazer com que os Estados Unidos vençam a Inglaterra na semana da independência americana, comemorando com o símbolo do chá, que deu origem a um dos momentos importantes da independência dos Estados Unidos. Até hoje isso é tão forte nos Estados Unidos que o Tea Party, que seria a festa do chá, né, é um movimento dentro do Partido Republicano, um movimento bastante nacionalista, patriótico dentro do Partido Republicano, e é um movimento político forte, é um grupo político forte nos Estados Unidos, e pegou esse nome da festa do chá, de tanto que ela simboliza aí a liberdade ou a vontade dos americanos de serem de mandarem o seu próprio destino, de não aceitarem um poder colonial que mandasse neles, sem que eles nem ao menos pudessem verem representados ali no debate. Tá bom? Mas é isso, então, por isso que os ingleses ficaram tão revoltados, por isso que os americanos devem ter adorado. No final, ainda vou fazer um vídeo aqui, nessa semana ainda, porque eu já fiz um porque os americanos não são tão bons no futebol, agora vou fazer um porque as americanas são tão boas no futebol, porque no futebol dos Estados Unidos feminino é tão forte, tá bom? Mas é isso, então, fala aí se vocês gostaram ou não do ato da Alex Morgan, se vocês gostaram do vídeo, clica no sininho, curte o vídeo, todas aquelas coisas lá que vocês já sabem, tá? E só pra deixar minha opinião, eu achei legal o que a Alex Morgan fez. É provocativo sim, tá? Mas eu acho que não... É legal atletas que fazem isso. Depois ela pode até, de repente tomar uma bronca aqui, alguma coisa ali, mas assim, jogadores que dão uma provocada também fazem diferença, são importantes ali no futebol. Eles que sabem marcar com as consequências, e acho que a Alex Morgan sabia muito bem o que ela estava fazendo, tá bom? Mas é isso, então, um abraço e até mais.